Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória. Santo, santo é o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Como é bom, como é maravilhoso nós estarmos aqui mais uma vez, nesta noite de quinta-feira, para estar agradecendo o nosso Deus. Agradecendo o nosso Deus por essa rica oportunidade, por estarmos aqui neste momento, agradecendo o nosso Deus por tudo que Ele tem feito, o que Ele está fazendo por cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória. Santo, santo é o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Eu vou deixar o louvor estar 570, glória. Ao findar o labor desta vida, quando a morte teu lado chegar, que destina de ter tua alma, qual será o futuro teu lar? Meu amigo, de tu tem tua escolha, pido morte qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuro a paz neste mundo, em prazer e que passa em vão, mas na última hora da vida, Ele não mais satisfarão. Meu amigo, hoje tu tem tua escolha, pido morte qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso torreste o amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tem tua escolha, pido morte qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tem manchado a tua alma, não pode contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tem tua escolha, pido morte qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilhará assim na última hora um caminho brilhante e luz. Meu amigo, de tu tem tua escolha, pido morte qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus quer nos libertar. Não deixe para amanhã, meus irmãos, minhas irmãs, o que você tem que fazer hoje.
Jesus ele está nos dando mais uma oportunidade para cada um de nós, para nós se convertermos, para nós se entregarmos a nossa vida para Ele. Então não deixe para amanhã que você tem que fazer hoje. Amanhã pode ser muito tarde, ô glória. 175. Irmão amado e resgatado, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmão amado, purificado, santificado, glória a Deus, aleluia. Irmão amado, santificado, vivei unido, pois sois remido, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmão amado, purificado, sede valente, muito prudente, estai lavado e libertado, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus, oh glória. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Pela paz e santo gozo tenho em ti, meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, o meu Rei, meu bom pastor e o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia viverei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, o meu Rei, meu bom pastor e o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabemos agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, o meu Rei, meu bom pastor e o meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também louvarei,
entoando aleluia ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Neste tempo o céu e a terra onde se mensagrei, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, o meu rei, meu bom pastor e o meu Senhor. Como os anjos que o louva, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória, entoando ao Senhor, meu rei todo-poderoso. Glória a Jesus. A página 15. O com cego andei, o pedindo vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, o seu sangue verteu, para salvar tão o pobre, o pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fez converter e não quis ao Senhor que morreu por mim na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Mas um dia eu senti meu pecado e vi sobre minha espada a lei. Apressado fugi e Jesus me escondi, e abrigo segundo ele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Qual delicioso então este o meu coração, conhecendo excesso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar tão o pobre, o pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Oh, glória a Jesus. Devemos se alegrar diante desta luz que é Jesus Cristo. Glória a Jesus. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus maravilhoso. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Fé mais fé, amor mais amor,
Quem não tem, peça o Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Glória a Jesus, maravilhoso, glória. Santo, santo é o nosso Deus Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, eu vou deixar a palavra do Senhor que está em Mateus capítulo 9, do versículo 27 adiante, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. A cura de 2 cegos e um mudo. Glória a Deus, aleluia. E partindo Jesus dali, e seguiram os 2 cegos, clamando, dizendo: tenha compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, e os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse: credes, e vós, que eu possa fazer isto? E disseram-lhe eles: sim, Senhor. E tocou então os olhos deles, dizendo: seja a vós feito ao segundo a vossa fé. E os olhos lhe abriram, e Jesus ameaçou e os dizendo: olhai, o que ninguém saiba. Mas tendo eles saído, e divulgaram a sua fama, e por todas aquela terra. E havendo-se eles retirados, e trouxeram-lhe um homem mudo e demoniado. E expulso o demônio, e falou mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal e se viu em Israel? Mas os fariseus diziam: ele expulsam os demônios pelo princípio dos demônios. E percorriam Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga, e eles pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molestia entre o povo. E vendo a multidão, e teve uma grande compaixão dele, e porque andavam desagarrados e errantes, e como ovelha, o que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: seara e realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor, e das seara o que mande ceifeiros para a sua seara. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, ali foi 2, partindo dali, e seguiram os 2 cegos. Ali Jesus, partindo dali, eles foi seguirmos ao cego. E ali, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela vem nos mostrando e clamando, dizendo: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Ali eles começaram a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, muitas vezes em nossas vidas, nós vemos a compaixão de Jesus, as misericórdias de Jesus em nossas vidas.
Mas para nós nos ser curado, nós devemos ter fé. Nós devemos crermos e acreditarmos e confiarmos. Porque que quando Jesus chegou perto daquele cego, Jesus disse: "O que tu queres que eu faça?" Jesus não chegou e chegou curando eles, não. Jesus diz: "O que tu queres que eu faça?" Então Jesus, ele nos deixa a oportunidade de mim e de você. Jesus, ele nos dá a oportunidade. Jesus não entra aonde não é chamado. Ele entra aonde a porta está aberta. E ali quando Jesus disse: "O que tu queres que eu te faça?" Fazem, glória a Deus. E eles disseram: "Glória a Deus, aleluia." E ali, meu querido irmão, Jesus, glória a Deus, se aproximou dele, é Jesus, e disse-lhe: "Crede vós que eu possa fazer isto?" Olha o que Jesus disse. Crede que eu possa fazer isto. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós devemos crer, nós devemos acreditarmos e confiarmos, ter mais fé, porque a fé remove montanha. Então, meu querido irmão, e disseram-lhe eles: "Sim, Senhor." Eles disseram ao Senhor: "Sim, eu quero ser curado." Então Jesus, ele nos deixa, nós, glória a Deus, aleluia, à vontade. Jesus não chega aonde não é chamado para curar. Primeiro nós devemos chamarmos ele: "Senhor, eu creio que o Senhor possa me curar de todas as enfermidades." Então, meus queridos irmãos, e ali se aproximaram-se deles e Jesus. E ali Jesus, glória a Deus, aleluia, tocou então os olhos deles. Jesus tocou nos olhos deles, glória a Deus, aleluia, dizendo: "Seja vós feita ao segundo a vossa fé." Então é através da fé que nós recebemos a cura. É através da fé que nós recebemos milagre. Não adianta nós queremos orarmos para as pessoas, mas se a pessoa não crer, se a pessoa não acreditar, se a pessoa não confiar. O que a palavra do Senhor diz, hein? Glória a Deus, Se nós orarmos, se a pessoa não crer, não acreditar, glória a Deus, aleluia, para aquela pessoa a oração está sendo em vão. Para isso nós devemos crermos e acreditarmos e confiar mais no Senhor. Aquele que confia serão como um monte de Sião que não se abala. Olha que a palavra do Senhor nos disse, meu queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. E ali, glória a Deus, ameaçou dizendo: "Olhai que ninguém saiba." Muitas vezes nós façamos as coisas e queremos mostrarmos para as pessoas o que nós fazemos. O que a palavra do Senhor disse? Jesus curou aquele cego, mas ele ameaçou eles: "Não conte a ninguém. Não conte aquilo que eu saiba." Olha que a palavra do Senhor disse: "Olhai que ninguém saiba." Então o que a palavra do Senhor disse: se a mão esquerda der algo, a direita não precisa ficar sabendo. Então nós não devemos fazer as coisas para mostrarmos para as pessoas. Nós não devemos fazermos para se mostrar, para querer ser o bonzinho, achar que é o melhor. Mas que nós possamos fazer que nem Jesus fez.
Se nós, meus irmãos, minhas irmãs, orarmos para as pessoas, ninguém precisa saber, só eu e Deus. Se Deus curou, se Deus está fazendo a obra, não devemos mostrar para as pessoas, eu fiz isto, através de mim a pessoa foi curada. Não é nós que curamos. Quem cura é Jesus. Nós oramos, mas quem faz a obra é Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, e ali a palavra do Senhor vem nos mostrando, mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E ali, meus queridos irmãos, eles saíram tão satisfeitos de ter recebido aquela cura, aquele milagre, né? Glória a Deus, ele estava cego e passou a enxergar. E ali eles começaram a divulgar, glória a Deus, aleluia. E ali, glória a Deus, aleluia, eles começaram a divulgarmos aquela boa notícia. Aquelas boas obras de Jesus. Ali, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor vem nos mostrando, glória a Deus, aleluia, a fama se espalhou para todos os lados. Não porque Jesus queria falar nada, mas aquele povo se espalharam aquela fama. E ali aquela fama se espalhou para toda a terra. Glória a Jesus maravilhoso. E havendo eles retirados, e trouxeram-lhe um homem mudo. Ali, meus queridos irmãos, quando aquele povo retiraram, ali eles trouxeram aquele homem mudo. E ali nós vemos a palavra de Deus, ela nos mostrando, ela nos ensinando aquele homem que estava demoniado. Ali eles fizeram aquilo para querer experimentarmos Jesus. Para mostrar se Jesus tirava aquele demônio daquele homem. Mas eles enganaram. Jesus tocou naquele homem. Glória a Deus, aleluia. E trouxeram-lhe um homem mudo, demoniado. E expulsou o demônio, glória a Deus, e falou mudo. A multidão se maravilharam. Ali falou mudo. E aquele povo se maravilharam, ver aquelas boas obras, aquelas grandes milagres que Deus faz. Deus, ele não muda. O nosso Deus, ele faz milagre, deu de antigamente até agora. Muitas vezes, meus queridos irmãos, a nossa fé que está sendo fraca. O nosso Deus, ele é o mesmo de ontem e de hoje. E nós vemos em nosso meio quantas pessoas, quantos os mudos que tem em nosso meio. O mudo de espírito. Ele tem ouvido, mas não quer ouvirmos as palavras de Deus. Não dão ouvido à palavra de Deus. Então a palavra do Senhor, ela nos mostra, ela nos ensina a cada um de nós, meus queridos irmãos. Glória a Deus, aleluia, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Nunca tem visto tal lá naquele povo de Israel. Jesus é Deus de cura. Jesus é Deus de livramento, é Deus de milagre. É Deus que faz algo perfeito na minha vida e na tua vida. Muitas vezes é nós que não valorizamos, nós que não reconhecemos o amor que Ele tem por nós. Muitas vezes é nós que não valorizamos as obras que Deus tem por mim e por você. Mas quando nós pararmos e meditarmos, quando nós refletirmos como Jesus tem feito algo, como Jesus faz algo perfeito na minha vida e na tua vida. E nós vemos, meus queridos irmãos, mas os fariseus diziam, e expulsam o demônio pelos princípios dos demônios. Ali os fariseus,
Eles vendo aquilo, eles começaram, glória a Deus, aleluia, ver nos princípios, demônios dos princípios dos demônios. Então Jesus é Deus de cura. Jesus é Deus de milagre, meu querido irmão. E a palavra do Senhor vem nos mostrando, glória a Deus, aleluia, e corriam Jesus todas a cidade. Ali Jesus ia para toda cidade, Galileia, glória a Deus, aleluia. Ali, meu querido irmão, todas as cidades da Galileia, ensinando na sinagoga. Então Jesus, ele veio para ensinar o povo dele. Ele veio para ensinar os fracos. Ele veio para ensinar os caídos, aqueles que estão no fundo de um poço. Aqueles que não têm força mais para ir à luta da dia a dia. O Senhor está ali para nos ensinar, para nós não vivemos desprezado, para nós não vivemos triste e angustiado. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. Jesus saiu para aquela cidade pregando o Evangelho. Assim nós devemos pregarmos e anunciarmos o Evangelho. E ali Jesus mandou 2 a 2 para cada cidade para anunciarmos a palavra de Deus. Para anunciarmos as boas obras, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, pregando o Evangelho do reino e curando todas as enfermidades. E ali saiu e curando todas as enfermidades, curando todas as doenças, todo espírito do mal contra nossas vidas. Esse é o Deus que nós necessitamos. Esse é o nosso Deus que nós precisamos, glória a Deus, aleluia. Porque esse Deus tem a compaixão de nós. Esse Deus é Deus de misericórdia, Ele é Deus que nos fortalece, nos derrama as bênçãos sobre mim, sobre você, meus queridos irmãos, queridas irmãs. A palavra do Senhor nos ensina quantas ovelhas que estão desagarradas, mas quantas ovelhas que estão perdidas, feridas e machucadas. Nós estamos precisando de ir atrás dessas ovelhas que estão feridas, essas ovelhas que estão perdidas e machucadas. Então, meus queridos irmãos, para nós sermos um bom pastor, nós devemos buscarmos as ovelhas. Só que muitas vezes, em vez de nós buscar as ovelhas, afastamos as ovelhas do rebanho. Isso é muito triste, meus irmãos, minhas irmãs. A gente vê uma situação que é um mundo que nós estamos vivendo. Em vez de nós trazermos as ovelhas, nós afastamos as ovelhas do curral. A palavra de Deus, ela nos ensina, a palavra do Senhor, ela nos fortalece, ela nos ilumina os nossos passos, nos ilumina o nosso caminho. Porque o Senhor é a nossa proteção. Seja um bom pastor, meu querido irmão, como Jesus é um pastor verdadeiro. Ele não desampara nenhuma das ovelhas. Ele ama a todas iguais. O nosso Deus não tem decepção de pessoas. E muitas vezes nós ficamos com decepção de pessoas. Principalmente nas religiões. Ah, minha religião é melhor que de fulano. Ah, minha religião é melhor que de cicrano. Se o outro está separado, não está indo na outra religião, muitas vezes as pessoas passam perto daquela pessoa, não dão ouvido àquela pessoa. Muitas vezes não dão valor, não valorizam aquela pessoa, porque é de outra religião. Isto, meu querido irmão, nós não devemos vivermos na desigualdade. Religião e placa de igreja não salva ninguém. Mas quem salva nós é Jesus Cristo. O mesmo Deus que é de outra igreja, de outra dominação, é o meu. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus é um só. Placa de igreja tem um monte. Religião tem um monte. Mas Deus, Ele é um só Deus verdadeiro. O Deus que nos cubre nós de proteção. Um Deus que nos fortalece a cada um de nós, meu querido irmão. Então disse aos seus discípulos: e searas realmente grande, mas poucos são os seus efeitores. Ceifeiro. Então a palavra de Deus, ela nos mostra. São muitos serão chamados e poucos serão escolhidos.
Está faltando, meu querido irmão, muitos ceifeiros. Está faltando muitos que faz a vontade de Deus. Porque muitos levam a religião por causa de dinheiro. Muitos, glória a Deus, aleluia, têm religião para querer fazer bonito para as outras pessoas. Mas a palavra de Deus nos mostra, nós não devemos fazer melhor para o homem, mas fazer o melhor para Deus. Nós não devemos abrirmos a boca para mostrar para o homem que eu sou bom, sou isso, sou aquilo. Mas mostrar para Jesus, porque eu sou verdadeiro. Eu sou a luz do mundo. Foi Ele que me deu a vida. É Ele que derrama as bênçãos sobre nós. É Ele que nos fortalece. O fogo de vida que eu estou, aqui é Jesus que está me dando. É Jesus que está me dando o fogo de vida. Isto é motivo de nós estar agradecendo. Isto é motivo de nós estar glorificando a Deus. Isto é motivo de nós estar louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Rogai, pois, no Senhor. Aquele que roga o nome do Senhor, ele nunca será confundido. Ele nunca será envergonhado. Glória a Deus, aleluia. E, glória a Deus. Rogai, pois, ao Senhor da seara, o que mande ceifeiro para a sua seara. Tá vendo? Mandar ceifares, glória a Deus, aleluia, né? Ceifeiro para a seara. O que é seara? O povo que anuncia as boas obras. O povo que semeia as boas sementes. Ide e anunciai o Evangelho para todas as criaturas, para todas as famílias que necessitam de oração, todas as famílias que precisam, todos nós necessitamos de oração, todos nós necessitamos da palavra, porque é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos ilumina os nossos passos, é a palavra que nos ilumine os nossos caminhos a todos os momentos de nossas vidas. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que essas palavras ficam dentro do nosso coração, que essas palavras nos renovam, que essas palavras nos fortalecem, nós nos momentos tão difíceis, nos momentos de angústia, de tristeza. Nós não devemos ter decepção de pessoas. Porque enquanto ficamos com decepção de pessoa, você está perdendo uma ovelha. Aquelas ovelhas que estão afastando ou afastada, por quê? Por causa dos seus orgulhos. Porque muitas vezes você acha, fulano é desse jeito, cicrano é desse jeito. Nós devemos ser testemunhos para as outras pessoas. Porque as pessoas do mundo, ele está de olho em nós. Muitas vezes nós não estamos de olho naqueles que estão dentro da igreja. Mas aqueles que estão lá fora, eles estão vendo o nosso testemunho. Como está sendo o meu testemunho? Como está sendo a minha convivência com as pessoas? Como está sendo a minha convivência com a palavra? Então a palavra de Deus, ela está sempre nos iluminando. A palavra de Deus está sempre nos fortalecendo, todos aqueles que estão desanimados, todos aqueles que estão tristes, todos aqueles que estão sem ânimo, aqueles que estão desanimados. Não aguento mais. É tantas lutas, é tanto sofrimento. Olha para aquela cruz. Olha que Jesus passou por mim, por você. Jesus derramando aquele sangue naquela cruz por causa de mim, por causa de você. Sendo cuspido na cara, no meio daquele povo, no meio daquela multidão. Ele sendo humilhado no meio daquele povo.
ele não desistiu. Ele permaneceu. Mesmo ele com aqueles pregado, glória a Deus, aleluia, nas mãos, nos pés, no último suspiro dele, ele disse, eles não sabem o que eles fazem. E no terceiro dia Jesus ressuscitou. É isso que Deus faz nas nossas vidas, meus irmãos, minhas irmãs. É isso que Deus nos mostra, Ele nos ensina, porque Ele é o Deus verdadeiro. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado, minha esposa que está nos assistindo. E todas as famílias que estão nos assistindo. E peço a cada um de vocês que puder estar compartilhando esta live com o máximo de pessoas que vocês puderem. Amém? Que Deus abençoe, nos proteja, nos dê uma ótima noite, um ótimo sono. Até amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem possa nos impedir? Naquilo que nos fortalece, agora e sempre em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre. Ô glória!